Olá, amigos queridos, sempre ligados no coração uns dos outros, sempre unidos em alma, em sentimento. Eu fico pensando a bênção que é a tecnologia. Meu Deus, já pensaram se nessa pandemia não tivéssemos essa possibilidade de vermos uns aos outros, de nos falarmos com tanta condição de facilidades? Meu Pai, é uma bênção tão grande. Às vezes eu me questionava sobre a tecnologia, até que ponto não estava separando as pessoas que ficavam muito presas nos seus celulares. E hoje eu vejo aí o benefício que é nós termos essa condição na Terra. Todos nós estamos conectados, apesar da distância física. E hoje eu quero falar sobre algo que normalmente preocupa muito as pessoas. Todos nós nos preocupamos com a nossa sobrevivência, com a nossa condição material para podermos estar em paz no nosso coração, na nossa mente. Há uma lei que rege tudo isso. Quando Jesus disse: "Não andeis solícitos sobre o que haveis de comer, ou sobre o que haveis de vestir. Olhai os lírios do campo, que não tecem nem fiam, e nem Salomão se vestiu com tanta grandeza." Nós ficamos pensando como atender a essa orientação do Cristo, como solucionar o problema do suprimento, diante de tantas dificuldades que nos cercam, com esses conceitos de Jesus. E nós então vamos percebendo que existe um modo diferente de olhar o suprimento quando o vemos do ponto de vista espiritual. Suprimento, no entender aqui material, é a nossa condição de ter. Mas do ponto de vista espiritual, é a nossa condição de ser. Então, quando Jesus nos fala que não deveríamos andar preocupados com o que iríamos comer ou com o que iríamos vestir, nós precisamos perceber que já está tudo dentro de nós. Há uma citação na Bíblia em que está dito: "Filho, tudo que é meu é teu. Todos os bens da terra te pertencem." Então nós já temos dentro de nós toda essa condição. A dificuldade é nós nos conscientizarmos dessa plenitude em nós. Nós podemos até aceitar isso como uma verdade. Outros podem ter dificuldade até de aceitar como verdade. Mas quando o ser humano se conscientiza, se aprofunda nessa questão de que ele já traz em si tudo de que ele precisa, a única coisa é que ele precisa deixar fluir essa riqueza. Essa riqueza, para ela mostrar-se fisicamente falando, ela precisa fluir de nós. E é a consciência da grandeza de Deus em nós e de que já está tudo dentro de nós, tudo de que carecemos, é essa consciência que vai fazer fluir no mundo material aquilo de que carecemos. Nós não podemos abalar a nossa fé, mesmo que estejamos vivenciando dificuldades. Nós temos sempre que confiar nesse Deus interior que está em nós. E perceber também algo muito importante: rico não é o que tem, rico é aquele que dá. Dar. Muitas vezes a interpretação do dar é deficiente para as pessoas. Dar, na linguagem espiritual, é se doar, não em quantidades, mas em qualidades. É dar de si, dar do seu amor, dar do seu perdão, dar da sua paciência, dar da sua compreensão, dar do seu acolhimento. Tudo isso é dar.
O homem interpreta dar como sendo coisas, das quais ele vai então dispor e vai se empobrecer. Mas não é assim que temos que olhar. O dar também não é virtude, sacrifício. O dar é a maior potência do ser. Ele poder dar por alegria, sentir que ele está vivo quando dá, quando oferece, quando é generoso, quando acolhe, quando se abre para a vida e para o semelhante. É então que ele percebe a potência que está nele, a vida que está nele, a possibilidade de se doar, de dar de si mesmo, de dar não só o dinheiro, as coisas de que as pessoas precisam, mas fazer daquele gesto uma doação do seu amor, dessa sua potência interior, dessa sua vida inextinguível. Esse é o verdadeiro dar. Então todos nós somos ricos, todos nós temos possibilidades de dar, e quando nós começamos a colocar o pão nas águas, esse pão retorna para nós. Quando nós guardamos, ele embolora. Quando nós doamos, ele retorna. É uma lei. Nós precisamos ser ricos em dar, porque a riqueza interior é a mais importante que existe. É claro que precisamos pagar as nossas contas. Elas chegam. E nós precisamos dar, então, o nosso testemunho perante a vida física que nos cerca. Todavia, a nossa consciência da plenitude divina vai fazer com que nunca nos falte nada. Nunca nos falte nada de que carecemos realmente. E isso é importante que nós tenhamos absoluta consciência. Nunca nos faltará nada. Se o homem tivesse consciência do Deus nele, da plenitude do Deus nele, não haveria um mundo com tantas desigualdades, não haveria tantas injustiças sociais, não haveria o que vemos ainda na nossa sociedade e que é lamentável. Temos que fazer a nossa parte, não podemos fazer a parte do outro. Temos que planificar a nossa consciência divina ainda agora, nesse instante. Isso é muito importante. Se quisermos usar uma frase para nos fortalecermos perante essa realidade, podemos dizer assim: Senhor, eu agradeço as tuas infinitas riquezas, sempre manifestadas em minha vida. Essa frase, agradecendo as riquezas sempre manifestadas em nossa vida, é uma bênção. É a conscientização da riqueza divina, que nunca é material. Se todo o dinheiro do mundo sumisse por causa de uma desvalorização, de alguma situação econômica terrível, nada teria sido perdido, porque Deus está dentro de nós. Quando o homem coloca a sua segurança na parte material, ele está sempre assustado e com medo de dar. Não é assim que temos que proceder. É claro que a prudência e o bom senso têm que vir na frente de tudo. Mas quando nós sentimos a riqueza do dar de si, do dar do nosso perdão, do dar da nossa compreensão, nós vamos nos enriquecendo. A vida nos fortalece, a vida que nos cerca, a beleza divina que está em nós, como está em toda parte. Irmãos queridos, me lembro de um acontecimento com o Dr. Bezerra de Menezes. Vinha ele descendo as escadarias da Federação Espírita Brasileira, quando vê no meio daquelas pessoas um homem de mais ou menos 45 anos, os cabelos em desalinho, a roupa amarrotada, um homem pálido, e ele pensa: é alguém que carece de mim. Para falar com ele, e ele diz: Doutor Bezerra, eu estou desesperado, eu estou desempregado, sem um tostão, tenho mulher e filhos que estão febris, estão doentes.
O que eu faço, doutor Bezerra? E doutor Bezerra, então, apalpando os bolsos, viu que nada havia além do passe do bonde. Até o seu anel de formatura já tinha sido doado. Ele não tinha um tostão. Então doutor Bezerra olha para o homem e diz: filho, você acredita no poder da Virgem Maria? E o homem responde: acredito, doutor. E ele disse: então, eu vou dar um abraço em você em nome da Mãe de Jesus. E abraçou aquele homem, e o aconchegou ao seu coração, e alisou seus cabelos em nome da Virgem Mãe. Aquele homem, então, foi embora. Uma semana depois, Dr. Bezerra estava novamente descendo as escadarias da Federação. Já não se lembrava do episódio quando viu um homem bem posto esperando por ele, sorridente. E o homem, então, se fez conhecer. Era aquele mesmo. Ele falou: doutor Bezerra, eu preciso contar para o senhor que quando eu cheguei em casa e o senhor havia me aconselhado isso, eu abraçasse a minha família em nome de Maria de Nazaré. Eu fiz isso, abracei minha esposa, abracei meus filhos em nome dela. Nós tomamos uma água e fomos deitar. Meus filhos e eu e minha esposa não sentimos mais fome. Conseguimos dormir placidamente. Ao despertarmos, eu já não estava febril nem eles. É então que eu tive uma inspiração de bater numa determinada porta. E eu fui até esse lugar, bati nessa porta e a pessoa que me recebeu me deu emprego. Doutor Bezerra, eu estou empregado. E eu vim dizer ao senhor que a Mãe Santíssima salvou a mim e a minha família. Irmãos queridos, isso é dar. Isso é dar. Dar da nossa fé, dar da nossa confiança, dar do nosso sentimento. Somos prósperos, porque Deus está em nós.